Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. No horário que você estiver ouvindo, né? Hoje estamos com uma formação. Formação de pregadores. Nós já fomos no primeiro capítulo, 1A, 1B, 1C. Agora, né, quer dizer, 1.1, 1.2, 1.3. Agora estamos no segundo capítulo, vamos no 2.2. A última formação nós vimos, né, como preparar uma pregação. Agora, nesse segundo capítulo ainda é quanto tempo demora para preparar uma pregação? Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quanto tempo você acha que um pregador precisa preparar uma pregação? Hein? Você deve aqui assistir os meus vídeos além da formação. Não sei se você vê as orações, as pregações. Aqui eu mando todos os dias. Então aqui eu não preparo a pregação. Eu pego a palavra. A oração é sempre voltada pela... Eu escolho uma música e a oração ela se dá em cima da música. A pregação eu escolho a palavra e a pregação se dá em cima da palavra. E é aquilo que eu pego no momento, é aquilo que Deus fala. Se vocês pegarem aqui, tem algumas missões minhas, vocês vão ver que a pregação é muito mais profunda, porque há uma preparação. E quanto tempo devemos preparar? Qual é o tempo necessário para um pregador preparar a sua pregação? Bem, eu posso dizer que o tempo é variável, tá? O tempo praticamente é desde o momento que você foi convidado até o momento da pregação. Esse é o período que você tem para você preparar. Ah, mas tem um tempo hábil. Cada um tem um jeito de pregar, né? Por isso que eu falo, às vezes, da formação de pregadores é uma coisa muito, né, subjetiva, porque são vários tipos de pregadores, são várias maneiras de pregar. Agora, eu já vi gente que. Eu já conheci histórias de pessoas que demoraram 30 anos para preparar uma pregação. E eu tive histórias de pessoas que em menos de 5 minutos tinham que preparar uma pregação. Então é o tempo. A pregação de 30 anos foi a pregação da vida daquela pessoa. Né? Então, inclusive por falar em pregação da vida, eu tinha a pregação da minha vida. Eu vou comentar isso com vocês. Eu nunca falei isso em. Eu já falei isso em grupos, mas nunca falei isso em. Assim, né, gravado. A pregação dos meus sonhos, a pregação da minha vida, é o Natal em família que a gente tem. Todos os anos. E eu tive a pregação da minha vida e eu não soube. Olha só como é que são as coisas. Aí eu não estava preparado. Era pregar. Isso sempre, quando dava um pouquinho antes da meia-noite, eu tinha um tio que ele sempre trazia a mensagem de Natal para aquela noite. E aquilo seria a pregação da minha vida. Sempre foi. Orar para minha família. Pregar para minha família. E um dia eu tive essa pregação. Um dia meu tio não estava lá. Olharam, quem pode fazer isso? O Roger. E era um dia de festa, um dia de noite de Natal. Tinha tomado algumas também. E fiz. Porque a gente sempre está preparado. Estava, mas não estava preparado, vamos dizer assim. O pregador, como eu sempre disse, sempre tem que estar preparado. Mas você sente que não foi aquilo que você gostaria que fosse. Afinal, era a pregação da minha vida. E não foi só uma vez que eu tive. Tive 2 ou 3 vezes esse momento. Mas era um momento que eu tinha para preparar. Só que eu não estava, eu pessoalmente não estava preparado. Não era nem a questão de preparar o que ia ser falado. Mas a pessoa em si não estava preparada. Essa sempre foi a pregação da minha vida. Algumas pessoas já tinham contado essa história. Mas hoje eu conto para vocês. Era uma coisa, achava ótimo, lindo aquilo que meu tio fazia. Ele, como tio, como mais velho, ele sempre tinha aquela graça de fazer. Um dia ele não estava, ou mais de um dia. E a partir do momento que meus avós morreram, o Natal ele se remanejou. E a família se reunia, mas não era da mesma forma. Então,
Mas tudo bem, isso é uma questão pessoal do que aconteceu com o tempo de preparar a pregação. Então eu já vi pessoas que demoraram 30 anos, isso foi em conferência de vicentinos. Já vi pessoas que demoraram 5 minutos para preparar. A questão de preparar é você estar preparado, sempre. Aproveita o tempo que você tem. Por exemplo, você foi convidado numa segunda-feira para pregar numa quinta. Você tem de segunda a quinta para você preparar. De repente você está no seu serviço lá, trabalhando. De repente você está mais calmo naquele momento, você não tem muito o que fazer. Pensa na pregação, porque cada um tem um jeito de preparar a pregação. Como eu falei na formação passada. Mas fica pensando no tema, fica conversando com Deus, pedindo para que Deus vá te dando, te dando exemplos do que você poderia fazer. Aproveita esse tempo, às vezes, eu gosto muito, né, às vezes no trabalho, quando eu trabalhava no escritório e ficava sentado, e eu trabalhava sozinho dentro daquele escritório. Às vezes eu sentava naquela mesa, semana de pregação, e sozinho, e não tinha muito a cabeça, o pensamento vagueando, e eu aproveitava aquele momento e preparava a pregação. Preparava assim, ficava conversando com Deus sobre o tema. Vamos dar um exemplo. Vamos pregar uma palavra aí. Missão de 72 discípulos. Jesus mandou 2 a 2 e... Olha, vou pegar a primeira que vem na cabeça. Não leveis, né, nem mochila, nem nada. Entrai, dizer a paz esteja contigo. Se você não for recebido, sacode até a poeira, vai embora. Não é? Então, aí você vai conversando, Senhor, eu vou pregar sobre essa palavra. Aí você vai pensando. Né? É uma palavra de formação de pregadores, né? Que é o Senhor enviando as pessoas para pregar. Aí me dá uma unção, Senhor, sobre essa palavra. Então, o Senhor ele manda de 2 em 2 para que a palavra seja pregada. Tá? Então, o Senhor fala que aquilo que oferecerem, receba, porque diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, eles iam, né, pela comida, tudo. Aí a sua cabeça vai trabalhando e em cima daquilo que, naquele momento. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? Aquele momento que você tem, é o momento que você tem para preparar. Dirigindo, eu gosto muito, o Senhor falava para ir 2 a 2, mas às vezes eu gostava de ir sozinho. Às vezes eu ia para uma outra cidade, demorava uns 20 minutos. E era para mim o melhor momento de preparar a pregação. Porque ali eu vou conversando com Deus, eu vou olhando a estrada, dirigindo, e Deus vai falando comigo. São as minhas melhores pregações, assim. Mas, são diversas maneiras de pregar. E de preparar a pregação. Então esse é o tempo que você tem. Já aconteceu, como eu já falei, acho que na formação passada, de que me deram a passagem errada para pregar. Não sei se eu falei aqui, mas era segundo Reis 5,14, me deram primeiro Reis 5,14. O primeiro Reis era sobre Salomão, a segunda era sobre Naamã, a cura de Naamã, o profeta Elias. Eu cheguei lá, eu tenho até na minha Bíblia ali, se eu pegar eu te mostro. Na entrada tem um papelzinho de acolhida. Eu vim com o primeiro Reis 5,14 para pregar. Pai Jesus, na porta, eles me entregaram o papelzinho. Quando eu bati o olho no papelzinho, eu falei, primeiro Reis 5,14. Estava marcado segundo Reis 5,14, já caiu a ficha. Seria coincidência. Pregação de Naamã, cura de Naamã. Aí o que aconteceu? O pessoal foi se reunir para orar antes. Eles rezavam um terço e eu não fui orar com eles, eu fui lá fora preparar a pregação. Lá no estacionamento. Eu li a palavra 2 vezes e orei e fui para pregar. Foi uma bênção a pregação. Esse é o tempo.
tempo que Deus dá. Às vezes acontecem situações assim com a gente. Eu tenho certeza, porque o que acontece? Todas as pregações que me mandam, a pessoa me manda pelo WhatsApp. Então ela escreve. Aí essa mulher me ligou. Não, ela me mandou um WhatsApp. Em vez de me mandar uma mensagem no WhatsApp, falou: meu marido vai te ligar. Eu atendi o homem falou: 1 Reis 5,14. Eu perguntei: repete para mim. Então, deixa eu, só para confirmar. 1 Reis 5,14. Ele falou: é. Eu lembro isso até hoje. Então tá, muito obrigado. Me preparei. E não era. Então eu preparei. O tempo de pregação foi o tempo que eles estavam rezando o texto lá dentro. Foi aonde eu me coloquei e me preparei e li a palavra 2 vezes. Segundo Reis, que é o profeta Elias. E preguei. Preguei a passagem, preguei a palavra que era para pregar, não a que eu preparei. Então já aconteceu, por exemplo, de eu ir tocar. Me chamaram como músico. Aí eu tinha que passar na casa do rapaz que ia cantar. Quando eu passo, ele falou: olha, Roger, tem uma coisa para te dizer. O pregador não vai hoje, você pode pregar? Eu falei: posso. Qual é a passagem? Ah, eu não lembro a passagem, mas é o Evangelho. O, os Emaús lá, né? Os discípulos de Emaús, lá da vilarejo de Emaús. Então tá, peguei ele na casa dele, ele entrou dentro do carro, acendi a luz interna do carro: lê para mim, por favor, a passagem. E eu fui dirigindo. Chegamos lá, eles entraram, eu li mais uma vez lá fora, 1 ou 2 vezes lá fora, e fui pregar. Então, são situações que acontecem. Tempo de preparar. Nós temos que estar preparados. Nós somos soldados de Deus. Deus nos chama para ser soldado. Você é um soldado de Deus. No ministério que você tiver chamado, e se Deus falar para você: vem, agora preciso de você, você vai falar não para Deus? Fala sim. Isso não quer dizer que você não tenha que preparar a sua pregação, você não tenha que ter um tempo para preparar. Você tem. Mas há casos e casos. Como eu falei aqui, todos os dias eu não preparo. São todos, eu me preparo em oração. Eu tenho um dia de oração. Mas eu não preparo em si a palavra que eu vou pregar. Quando eu vou pregar, com o tempo, eu tenho 3, 4 dias antes, me avisam: olha, você vai pregar tal dia. Eu me preparo. Eu leio a palavra algumas vezes, peço discernimento para Deus, faço aquilo que eu falei da pregação: Senhor, me dá o olhar daquele povo, me dá o sentimento daquele povo, o que aquele povo sente, o que aquele povo precisa. Porque eu posso pregar um monte de coisas. Mas a pregação que eu peço a Deus é que chegue no coração do povo, que vá direto na realidade do povo. Então eu preparo. Se eu pregar que nem eu prego aqui, vai ser a palavra jogada no ar. Ótimo, vai servir para muita gente. Mas quando eu vou pregar em missão, eu peço para que Deus fale na minha boca palavras específicas para aquele grupo de pessoas que ali estão. É interessante para nós assim, sermos pregadores assim. Então, se Deus te dá um tempo para preparar, prepare. Faça o melhor que você tem. Se você não tem tempo para preparar uma pregação, vá e pregue. E deixe que o Espírito Santo age em você. Tudo são questões de situações. Tem situação que não tem como. Você tem que ir na cara dura. Mas tem que estar preparado. É a mesma coisa, vamos colocar uma situação muito mais complicada, que é cura e libertação. Quem é ministeriado em cura e libertação tem que estar preparado o tempo todo. E não é fácil, porque tem que estar preparado santamente. Porque você vai pôr a mão na cabeça de uma pessoa e vai expulsar demônio dela. O demônio vai, se você não tiver em santidade, o demônio vai apontar o dedo na sua cara e vai te fazer você passar vergonha. Pregação não é diferente.
talvez a intensidade seja menor. Você não vai mexer diretamente com o demônio. Você vai levar a palavra de Deus. Você vai evangelizar. Mas é só uma situação para que você entenda como que você tem que estar preparado. Se eu sou ministeriado em cura e libertação, não sou, tá? Eu tenho discernimento para trabalhar com cura e libertação. Se for necessário, se for preciso utilizar, eu tenho o discernimento, o ensino, o conhecimento, mas não tenho o carisma, o dom. Vocês entendem? O meu dom é pregação, música, oração. Agora, ultimamente estou acolhendo um pouco de intercessão, mas ainda não é o meu dom. Eu estou acolhendo para mim, pessoal. Mas cada dom é específico. Um só é o Espírito, muitos são os dons. Sempre estar preparado em todos. Como eu falei, cura e libertação, intercessão é a mesma coisa. É mexer com o demônio, porque você vai orar. Você vai interceder pelas pessoas. Você não sabe a condição que aquela pessoa está. Você não sabe a vida que ela leva, a situação que ela está passando. Então, o tempo para preparar é eterno. Se você é chamado para um ministério, você sempre tem que estar preparado. Porque Deus pode te chamar assim. Como eu falei, por exemplo, de cura e libertação. Eu não sou ministeriado em cura e libertação, mas já aconteceu de Deus precisar de mim. E olha que tinha 2 ministérios lá. Vou tentar contar a história rápida. Dois, dois grupos de. Quer dizer, um grupo, né? Um grupo que era de cura e libertação e um que se achava de cura e libertação. Era um momento de batismo no Espírito, eu saí para impor as mãos sobre as pessoas e orar pelo batismo no Espírito. Assim estavam todas as 2 pessoas. Uma das pessoas caiu no chão, não, olha, não possessa, gente. Possessão é uma coisa muito rara. Opressão maligna. Ela se estribuchava, parecia. Às vezes as pessoas acham que é possessão, mas não é. Então tinha um grupo lá que se achava de cura e libertação. E tinha um que era de cura e libertação. Meu, a mulher começou a se estribuchar, o cara pegou um golpe de UFC na mulher, uma gravata. Ah, passou vergonha. E ali a coisa aconteceu, perdeu o controle. Que daí o povo se aglomerou, porque todo mundo achou estranho. O momento de batismo do Espírito Santo, ali, foi complicado. O povo todo se aglomerou em cima. A hora que eu vi, veja, isso é um ensinamento de cura e libertação. Eu dei uns passos para trás, peguei o violão, comecei a cantar uma música de exorcismo, de louvor a Deus, de exorcismo. Levanta-te, levanta-te, Senhor. O povo saiu, todo mundo cantando. Levanta-te, levanta-te, Senhor. A mulher foi se acalmando. Aquele grupo que deu a gravata, foi de novo, daí o grupo com a autoridade, o grupo que verdadeiramente é de cura e libertação, tira a mão dela agora. Vocês viram a palhaçada que vocês fizeram aqui? A bagunça que isso aconteceu? Agora é com a gente. Aí pegaram ela, levaram para é, um lugar à parte e terminaram a oração por ela. Quer dizer, eles ministraram com libertação, mas que tirou, que pegou o bicho na mão fui eu. Com a música. Qual que é? Por que eu digo isso? Não tem nada a ver com o tema, né? Mas o inimigo de Deus, ele quer chamar a atenção. Ele quer tirar a atenção de Cristo e colocar a atenção nele. Através dessa situação. A música é a maior forma de exorcismo, porque ela é um louvor a Deus. O exorcismo, quando você louva a Deus, você exorciza o inimigo, porque ele não suporta o povo exortar, louvar e bendizer a Deus. E ali ele sai, ele se retira. Então, esse é um. Eu aprendi isso com pessoas que trabalhavam com cura e libertação. E é isso. É isso que eu coloco. Né? Acabei passando um pouco contando a história que não tem a ver com o tema em si. Mas eu falei um pouco sobre. Porque, não, na verdade não é que eu saí fora. É para demonstrar que todo mundo tem que estar preparado. Trouxe outros ministérios para mostrar o tempo de preparação. Ele é constante.
No caso da pregação, você tem que ter um tempo para preparar a palavra em si, que te entregaram, que te designaram, você vai pregar essa palavra. Mas você sempre tem que estar preparado em oração. Entendeu? Para finalizar essa passagem. A palavra, você. Ah, tenho 4, 5 dias para preparar. Prepare-se. Mas o coração tem que estar preparado em oração. Constante. O pregador tem que orar. E se você precisar pregar em última hora, Deus te deu o chamado de pregar. Então, por que você vai falar não para Deus? O chamado você tem. O dom você tem. Se você pegar uma palavra, abrir uma Bíblia agora, eu vou pregar essa palavra, você prega, porque é o dom que Deus te deu. Agora, a gente precisa estar preparado de coração, santamente. É isso que Deus espera de nós. Fiquem com Deus e até a próxima pregação e oração.